eu não gosto que você fique falando, tal, joga direto pro corte. Eu preciso falar, tá? Eu preciso falar porque senão a plataforma bloqueia o vídeo. Mas aí você não tem corte, você não tem nada, tá? Adianta o vídeo para 1 minuto e meio para frente, que vai estar no corte. Mas eu preciso hablar, eu preciso falar, tá? E eu vou falar porque tá acontecendo o que eu sempre falei desde o primeiro vídeo, desde o início do campeonato. Tá acontecendo, cara. Vocês já pararam para pensar o tanto de ponto que o Flamengo perdeu simplesmente porque tá insistindo em Bruno Henrique ou em Plata de camisa 9, de centroavante? E não é só os pontos que perdeu, mas a forma que o Flamengo joga, a forma que o Flamengo produz jogadas quando passa do meio de campo. É um time que tem bastante movimentação, só que é um time que não leva perigo ao gol do adversário. E contra times que tem a marcação mais acirrada, que conseguem encaixar mais a marcação, esse time piora, cara. E por quê? Porque eu falo aqui direto, o Bruno Henrique e o Plata não tem características nenhuma de estar na posição de camisa 9, de estar jogando entre os zagueiros, porque não tem características de finalização e não tem posicionamento. E hoje tá nítido isso aí. Você tira o jogo do Bruno Henrique contra o Sport e pega os números de Bruno Henrique dos últimos 10 jogos, não estou falando de gol, estou falando de finalizações, de chutes bloqueados. É ridículo os números. Você pega do Plata, é a mesma coisa, são ridículos para um jogador que está jogando ali na posição. É jogador que não procura finalização. O Alassien entrou, jogou 8 minutos, errou muito passe, não sei o que. Entrou na fogueira, entrou com um a menos. O parceiro dele, o parceiro dele de ataque, que quando subia era Ayrton Lucas, cara. Todo mundo espaçado. Você vai julgar por causa disso? E ele jogou 8 minutos e teve um chute bloqueado. Buscou uma finalização. Posicionamento. O Flamengo teve ali lances, uns 2, 3 lances, que se tivesse um jogador da característica de 9, de estar ali, provavelmente a chance de ter saído um gol seria gigante, porque ou o Plata chegava atrasado na jogada, dentro da área, ou o Plata estava mal posicionado. Não tem característica nenhuma para o jogador estar ali, nem ele e nem o Bruno Henrique. E isso é uma teimosia, cara. O Flamengo perdeu muitos pontos por causa desses jogadores, por causa dessa teimosia. E a culpa é de quem não é do jogador. O jogador foi expulso. A culpa é do treinador que fica insistindo nesses jogadores. Mas eu sou um mero amador, um cara que não entende nada, né? Estudando aqui minha opinião. Sei que muita gente não gosta, mas é preciso acrescentar sempre algo ao vídeo. Vamos agora aos profissionais. Vamos ver agora o que os profissionais, os comentaristas da ESPN tá falando aí sobre esse jogo, né? Vamos torcer agora contra o Palmeiras. Agora o nosso querido Vitor Birner está no programa de hoje, Paulo Calçade, Jean Oddi, também Pedro Ivo Almeida. E a gente vai começar falando desse empate na Vila Belmiro, sim, na Vila Belmiro, entre São Paulo e Flamengo, 2-2. Eu vou atender a demanda do YouTube aqui. Vamos lá, esse empate do Flamengo passa diretamente pelo Plata ou tem mais coisa aí nesse jogo, hein, ô Jean? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite a você, boa noite a todos. Para mim vai muito para conta do Plata, sim, mas muito mesmo. Pelo que estava o jogo no segundo tempo, acho que no primeiro tempo o São Paulo até fazia um jogo assim, ninguém pode falar que o São Paulo não se dedica, não marca, não batalha, não briga. É um time brigador. Um guerreiro pra caramba. Foi assim o tempo todo, acho que no primeiro tempo, ao mesmo tempo em que a diferença técnica entre as duas equipes, para mim, era evidente do primeiro ao último minuto do jogo, né? Então, assim, era um Flamengo, apesar de toda a luta do São Paulo e de uma certa até desconcentração do Flamengo, né, como a gente vê inclusive no gol do São Paulo, era um Flamengo que acho para mim foi ligeiramente superior no primeiro tempo, desperdiçou ali oportunidades. Então, apesar de toda a luta do São Paulo, a superioridade do Flamengo era clara. No segundo tempo, para mim, isso se intensifica. O Flamengo volta ainda melhor, produzindo ainda mais, tanto que antes de fazer o segundo gol já tinha desperdiçado 1 ou 2 boas oportunidades. E a coisa, assim, acho que caminhava de fato para uma vitória do Flamengo. Bom dizer, o São Paulo tinha no banco de reservas 2 caras com capacidade de mudar o jogo, de melhorar muito o jogo para o São Paulo. E provaram isso, né? Que eram Marcos Antônio e Lucas. E aí, independentemente da expulsão do Plata.
mas para mim acho que vai muito para conta do Plata, sim, porque a partir dali, né, a superioridade numérica do São Paulo, e aí com o Marcos Antônio e com o Lucas em campo, permitiram ao São Paulo partir mais para cima, criar mais, fazer o que ele podia fazer, conseguiu o gol de empate e o jogo acho que ficou aberto. O São Paulo poderia até ter virado, né, depois de empatar o jogo com um jogador a mais. Então, no fim das contas, eu entendo que o torcedor rubro-negro especificamente esteja bastante incomodado e irritado com a expulsão do Plata, porque acho que ela mudou o jogo consideravelmente. Birner, o que eu vou te falar agora, às vezes é muito subjetivo, mas, cara, você acompanhando os jogos do São Paulo e vendo as dificuldades que esse time tem, que a gente já falou várias vezes aqui com todos os desfalques que acompanham o São Paulo há muito tempo, realmente esse ponto que o Jean tocou assim, é louvável. É um time de caráter, é um time guerreiro, um time que não se entrega, é um time que você não vê uma morosidade, você não vê uma desconexão com o jogo. Os últimos jogos têm sido assim, vitória contra o Bahia, vitória contra o Vasco, fora de casa é importante. Esse resultado hoje é muito bom. Lembrando que o São Paulo não estava jogando em casa, né? O São Paulo estava jogando num campo neutro ali, hoje é um campo neutro. Avisa o presidente do clube. Exatamente. Então, assim, é um time, é um elenco de jogadores que eles superam os adversários externos e adversários internos. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Jean Calçade, ao Pedro, aos fãs das fãs do esporte. Eu acho que essa sua última afirmação é a que explica o São Paulo desde o título da Copa do Brasil, em tudo que aconteceu de positivo da equipe nos últimos anos. Porque se há alguma coisa que o torcedor não pode reclamar, é do comportamento do elenco do São Paulo. E eu concordo com tudo também que disse o Jean sobre a diferença técnica, e isso tem muito a ver com gestão, com administração, com parte financeira, né, com dinheiro mal usado. O dinheiro se pode ter várias vezes, como contratações de Orejuela, Jackson Mendes, Colorado, Rames Rodrigues. Fiz uma lista aqui enorme, né, e é óbvio que o São Paulo vai jogar na Vila Belmiro, porque o São Paulo tem um buraco financeiro enorme, provocado por quem teve que vender o espaço para shows e não joga dentro de sua casa contra o Flamengo no jogo. Não vai jogar mais em casa esse campeonato. Estão tentando reverter lá no final e tal, mas em princípio... E esse é um jogo que provavelmente lotaria o Morumbi. Sim. Onde as coisas seriam mais difíceis para o Flamengo. Tá? Agora, sobre o resultado na conta do Plata. Você pode dizer que o Flamengo poderia ter feito mais gols? Sim. Você pode dizer que o São Paulo empataria com 11 contra 11? Sim. Mas a cara do jogo naquele momento era pro 3-1. Era um jogo sob grande controle do Flamengo, e um time mais técnico, o São Paulo deixar espaço, no esquema monotático do seu treinador, né, que só joga de um jeito, mudando características, um monotático Hernan Crespo. Então o São Paulo não tem alternativas para lidar com o Flamengo, mas é futebol, então podia acontecer. Quando o Plata é expulso por uma desatenção, e aí como ele já foi expulso no último jogo, como eu disse aqui, porque por descontrole, no lance que ele devia tirar proveito, é óbvio que o Plata muda a cara do jogo, permite ao Crespo fazer algumas alterações, tornar o time mais ofensivo. Os riscos que o São Paulo passa a correr para empatar passam a valer a pena, né? E o São Paulo consegue o empate. Então, sim, o grande responsável, apesar de, obviamente, ter mais do que isso, pelo empate, foi Gonzalo Plata. O Pedro Ivo olha essa imagem, imagino que concorde com a expulsão, porém, pela cara dele, ele não concorda muito que o Flamengo só não conseguiu ganhar esse jogo por causa da expulsão. O final da fala do Birner, boa noite. Boa noite, Pedro. Vitor, William, Jean, Calçade, o fã do esporte com a gente. O final da fala do Birner talvez me deu o gancho perfeito quando eu acho que ele arremata com algo que eu concordo também. O Plata é fundamental, mas não é só. Porque dá para passear pela história do jogo sem ficar apenas na expulsão do Plata e tentar entender por que o Flamengo não amplia a vantagem, o tal do cara 3-1 antes, dada a diferença técnica dos times. Por que, apesar da expulsão, o gol de empate do São Paulo não tem a ver só com a expulsão? Porque, se você parar para ver, uma semana atrás, a gente estava falando de um Flamengo muito consistente, de muito caráter, que, apesar de uma expulsão, se defendeu e defendeu uma linha, a mando do seu treinador, especialista, bebeu muito nessa fonte, como poucos. Hoje não. E hoje, para tentar explicar isso, eu volto lá no início do jogo. Antes de expulsão de Plata, antes de Ferreirinha, antes do segundo tempo, já era o Flamengo abaixo. E quando talvez a gente tiver que sentar aqui amanhã, nós 5 de novo, para
hipoteticamente falar de uma possível vantagem do Palmeiras e tentar desenhar o campeonato, a gente vai tentar explicar onde o Flamengo está deixando essa vantagem ser ampliada. É um Flamengo que, entre uma semifinal e outra, vai com a mobilização lá embaixo com Fortaleza. É um Flamengo que hoje já entra disperso, antes mesmo de Plata. O Flamengo do primeiro tempo é um Flamengo de Saúl errando muito, de Emerson Royal sofrendo com Ferreirinha, de Pulgar errando muito. O gol ele tem decisão ruim do Arrascaeta. O gol ele tem erro de um cara que fez a partida irrepreensível semana passada, que foi o Alexandre, um erro que ele não comete. Sim. Tem erro de novo do Pulgar e tem quase que um Luciano. Tá todo mundo pedindo para você fazer. O Luciano vai lá e faz o gol. Aí depois disso, o São Paulo marca melhor. Eu discordo um pouco, muita gente falando que o Flamengo foi melhor na primeira etapa. Assim, eu discordo, acho que o São Paulo, pelo que podia fazer, o São Paulo marca melhor quando sobe, se defende bem quando baixa. A decisão de tirar jogadores como o Marcos Antônio e o Lucas, de povoar o meio, trava o Flamengo com dificuldade de criar. E no segundo tempo, aí o Flamengo melhorou um pouquinho. Acho que ele estica e aí faz o... com o que o próprio Flamengo pode. Exatamente, né, acho que são as réguas. É porque o Flamengo criou mais do que o São Paulo. Mas acho que a gente vai precisar passar pelo que o Flamengo pode e não faz para talvez desenhar o resto do Campeonato Brasileiro. É um jogo que vai ser fundamental explicar o Plata. Mas é preciso observar o comportamento desde o primeiro minuto de um Flamengo muito diferente do Flamengo que a gente viu contra o Racing, do Flamengo que a gente viu em outros jogos do Campeonato Brasileiro, do Flamengo que a gente viu no último final de semana. Se olha e fala, esse time está disputando a liderança do Campeonato Brasileiro abaixo, erros técnicos individuais que a gente não está acostumado. Eu tenho uma opinião diferente da sua, mas eu quero primeiro escutar o professor Calçade. Aliás, né, Calçade? Mas rapidinho, só para responder. A expulsão do Plata determina o rumo do jogo ali. Claro. Só que o Flamengo já não vinha bem antes da expulsão do Plata, apesar do 2-1 e daquele recorte ele parecia muito mais um 3-1. Mas você concorda que vinha melhor do que o São Paulo? Nossa. Esse é o meu ponto. Assim. Principalmente no segundo tempo. Tava dentro do que era o jogo, mas dentro do que o São Paulo pode fazer e segura o Flamengo tem capacidade de fazer e não faz contra o São Paulo, não achei São Paulo tão abaixo assim do Flamengo no primeiro tempo. Aliás, estava conversando na redação com o Calçado, tentando entender essa oscilação do Flamengo, né, Calçado? Aí eu comecei a pensar assim, peraí, num jogo então o Léo Ortiz, mas tem o Danilo. Mas o Bruno Henrique não está disponível. Disperso, Danilo também. É isso. Aí pensa assim, pô, mas o Jorginho também não jogou. Aí o Calçado virou e falou assim, não, peraí. Se a gente parar para analisar aqui e ficar arrumando desculpa, porque desfalcado daqui, ali a coisa, então o Flamengo não é esse elenco todo que a gente fala. A gente tem que chegar. Não é verdade? Porque quando vence, então não passa por aí. O elenco é maravilhoso. Quando ele se complica, você começa a ver quem que não estava no time. E não é o caso, né, Calçado? Aí, cara, a gente primeiro, por uma questão de coerência, tem que decidir. Eu nem entro nesse assunto, porque tem um que jogou Danilo. Jogou. Foi convocado para a seleção brasileira. E a gente está dizendo que o Flamengo piorou. Então, tem coisas que... Não tinha Jorginho, mas tinha Pulgar, tinha Saúde. Só lembrando de comportamento. Saíram do banco Luiz Araújo, exatamente. De La Cruz e aí... Isso na hora que... Para as tudo, coisas né? Só para dizer, nessa sua fala sobre o Danilo, o senhor não está criticando o Ancelotti, né? Não, eu só estou dizendo o seguinte, que não cheio de recadinhos hoje, não dá para ficar nessa de o dia que o Flamengo não vence, encontrar problemas onde eles não existem. Né? Mas porque aí é o seguinte, amanhã o Danilo vira titular e aí o Léo Ortiz não faz falta. É o seguinte, ir por esse caminho é justificar algo de que não deve ser justificado, que é uma diferença de comportamento. Eu vejo o Flamengo superior ao São Paulo, o que eu vejo é o São Paulo. Se você também, aí sim, olhar para os desfalques do São Paulo, o São Paulo atuou desde o início do ano inúmeras vezes menos do que o Flamengo com o seu chamado principal. Vamos falar? Quem é o Caleri, Lucas, o Calçade? Os caras têm que jogar. Estavam contemplando entre mais importantes e menos importantes aqui. Tá? Pera um pouquinho só. Desfalques. Luan, Rian Francisco, Oscar, André Silva, Caleri, Rodriguinho, Enzo Dias, Alan Franco, Dineno, Wendel e Matias. Então, é claro que alguns a gente nem vai considerar, alguns você nem fala, mas são 11. Mas tem alguns caras aí que mudam o time de São Paulo. Mas o São Paulo já convive com isso. Então, eu não vou entrar por esse caminho. Para mim, tinha uma diferença muito grande até a expulsão, que é o Flamengo consegue. A gente pode debater o comportamento do Flamengo. Poderia ser mais ativo, competitivo, num final de temporada para um time que está na final da Libertadores e disputa o brasileiro também. Isso é muito claro. Você tem que estar mais ligado nisso. Não estava. O Flamengo tem uma capacidade técnica superior ao São Paulo de trocar passes em movimento,
que é o jogador se movimenta e vai trocando passes. Uma coisa é você trocar passes parado, tá? A outra é você tocar passes se movimentando. E isso, quando bem feito, e o Flamengo sabe fazer, é difícil jogar contra o Flamengo. E o Flamengo, no primeiro tempo, exibiu um pouco desse jogo. Um pouco, sim. Teve alguns claro que o Flamengo, a gente está debatendo aqui, mas ele poderia ter vencido o jogo se não tivesse a expulsão. Porque a expulsão... acho que, sei lá se alguém vai criticar o Felipe Luiz, mas as trocas do Felipe Luiz foram óbvias, não foram loucura. O que ele fez? Ele perde o Plata aos 67. 3 minutos depois de 70, ele coloca o Luiz Araújo no lugar do Carrascal. Ele tira um jogador que está jogando entre o centro e o lado, coloca um de velocidade, que é muito bom e está descansado. Perfeito. Poxa, essa troca é perfeita. Para ter a chance de continuar atacando. Porque o adversário vai sair, eu vou atacá-lo. Perfeitamente. Um cara que é entre aspas, um dos titulares do Flamengo. Isso. Aí saiu pelo lateral esquerdo. Quem saiu aqui? O Lino. O Lino entrou o Ayrton Lucas, tá bom. Eu vou tirar um jogador que é mais ofensivo, mas por um lateral esquerdo, que é no lado dele, que também é muito ofensivo. Sim. Então, eu protejo o time e tenho uma saída. Poxa, não é estranho. E sai o Arrascaeta, entra o De La Cruz, que não é o meia Arrascaeta, mas é um jogador de meio de campo que também poderia revigorar a equipe naquele momento. E que tinha feito uma boa partida. Exatamente. Anterior. Muito boa partida. Isso é que é ter um banco de reservas. E as mudanças são perfeitas. Acho que isso é importante que o Calçade está falando, porque muitas vezes se atribui rapidinho, também... mas o erro dessa linha de defesa, o Plata permite isso, mas não é só disso. O Flamengo defende mal também, desconcentrado também. Não, depois disso. Bem, mas assim, comportamento. Só para assim, completar em relação ao que o Calçade está falando, eu acho que a reação do Felipe Luiz à expulsão do Plata foi perfeita. Nas 3 substituições. Porque ele faz substituições em que ele aumenta o poder de marcação, mas ele não abdica de atacar. Não coloca o time dentro da área. Exato, ele tem o lateral que sobe, ele tem um ponta mais rápido e que finaliza até melhor, né? Que é o Luiz Araújo. Então, assim, as mudanças faziam sentido. Agora, o que eu acho que aconteceu em contrapartida é a estratégia do Crespo, que foi uma estratégia interessante e, obviamente, baseado na minutagem que ele tinha à disposição de Marcos Antônio e de Lucas. Mas a estratégia do Crespo, ela foi potencializada pela expulsão do Plata. Porque na hora que ele coloca os 2 caras, que talvez sejam os 2 melhores jogadores do São Paulo, esses 2 caras entram e o São Paulo, eles entram não apenas com o gás ali zeradinho, prontos para jogar os minutos que eles vão ter à disposição, 20 minutos, se não me engano, como eles entram com o time tendo um jogador a mais. Então, assim, o que foi uma estratégia do Crespo, até pensando na possibilidade de contar com esses caras num estágio do jogo em que o adversário já está cansado e tudo mais, eles entraram nesse estágio e ainda por cima contra o adversário com um a menos. Por isso mesmo, eu concordo com o raciocínio do Pedro, mas eu discordo radicalmente da conclusão. Porque... E foi? Que o Flamengo jogou abaixo do que pode, concordo. Que o Flamengo rende mais, concordo. Que houve erros, concordo. Com tudo isso, o Flamengo teria vencido se o Plata tivesse continuado em campo. Tenho quase certeza disso, obviamente não posso afirmar porque ele não continuou. Porque essa linha de defesa desconcentrada, ela permite. Você está exigindo um nível de perfeição ou de atuação que eu entendo o flamenguista querer. É porque essa desconcentração ela vem bem antes do Plata. A desconcentração e os erros na linha de defesa, ela já existiam no primeiro tempo. Por isso que eu falei, eu não consigo te afirmar que ia ser aquilo ali até o final do jogo. Mas e esse Flamengo que você não garante nada... O que eu discordo do Pedro nem é isso, porque assim, eu não sei dizer se o Flamengo ia fazer 3 ou se... Mas acredita que ganharia. Porque o São Paulo poderia também, com a entrada dos 2, melhorar e isso... Até virar, o que eu discordo só do Pedro é que eu acho que o Flamengo foi razoavelmente melhor no primeiro tempo. Inclusive fui olhar a estatística que é uma estatística que eu respeito de expectativa de gols. E era tipo 0,30 do São Paulo no primeiro tempo e 1 ponto tanto do Flamengo no primeiro tempo. Então eu acho que assim, o Flamengo ele produziu, mas ele existem erros. Então, mas mas um ele Flamengo produziu que bem mais. Erra, por isso que talvez quando não tem o Pedro e Pedro com o Arrascaeta combina melhor. O Flamengo que erra, é o Flamengo que eu não consigo afirmar, eu não sei se eu não acho pênalti claro, não fosse o pênalti para outro, entendeu? É um Flamengo que erra muito, é um Flamengo que erra muito erros, passe para o lado sem marcação.
Posicionamento, erro do Saulo que você olha e fala, não é esse o Saulo que a gente se acostumou. Vou colocar o dedo numa linha de defesa de Vou colocar o dedo numa outra ferida. Que é muito melhor. Vou colocar o dedo numa outra ferida que tem a ver com a temporada mais do que propriamente com o resultado. O Palmeiras, até o jogo contra o Ceará, quando o Abel colocou os seus 2 atacantes no segundo tempo, o Palmeiras vinha jogando várias partidas bem abaixo e algumas eram um pouco melhor que o adversário, às vezes nem era melhor e ganhava o jogo, mas ninguém era expulso à toa. E isso fazia a diferença. São pequenos detalhes que numa disputa de título tão acirrada, tão intensa, pesam muito. E mais uma coisa... Mas o meu ponto é mais um jogo em meio à disputa de título de que você olha e fala, esse Flamengo tá meio disperso. Não, eu concordo falando de jogo menos. E eu acho que tem uma outra coisa que vai pesar, porque essa é uma temporada diferente das outras em que a gente teve final de Libertadores entre brasileiros. Quem chegar em segundo lugar com poucas chances de ser campeão brasileiro, ou se o campeonato estiver resolvido com um vice-campeão já definido, se for Palmeiras ou Flamengo, essa equipe entra em campo no dia 29 com menos chances de ganhar a Libertadores, não estou falando que vai perder. Da pressão? Claro. A pressão de perder a temporada, o jogo da história, o jogo da rivalidade, é muito mais pressão ainda para você ter que lidar. Só para ilustrar, vamos entender que se o Flamengo agora empatou com o Palmeiras em número de pontos. Se o Palmeiras vencer o Santos nessa quinta-feira... Abre 2 vitórias. Exatamente. O Palmeiras abre 3 pontos e 2 vitórias, ou seja... 21 a 19. Exatamente. É mais que os 3 pontos. São 2 rodadas. Ele recupera parte do tropeço do confronto direto. 7, vai para 31, 7. Não estou falando que perde a Libertadores, mas eu estou falando que não chegar com o título brasileiro perdido, porque aí você tem toda essa temporada, esse mês, com derrocada, com resultados que não foram bons, com o time sendo cobrado porque não conseguiu ganhar nenhum grande título na temporada e etc. Você volta da final com 2 rodadas. A pressão aumenta. Eu não sei se ainda definido o brasileiro. Eu acho que não, acho bem provável. Eu acho que não vai estar definido. Se chega definido também na final, numa semana antes, o adversário que tiver... campeão. Tem a nuance física para mim. O campeão depende como o Flamengo e o Palmeiras vão estar brigando por isso, né? Porque é o seguinte, cara, do jeito que vai, eles vão ter que na rodada anterior esquecer a final da Libertadores. Não dá para falar assim, tem uma final. Mas depende. O vice pode entrar com a faca nos dentes. É tudo ou nada agora. Depende de como você vai receber, né? O vice pode chegar e falar, bom, agora esse jogo e o campeão entra turbinado porque fez o mês melhor. Pode ser também. Aqui eu tô com o Pedro, eu acho que não vai ter campeão na final da Libertadores. E rapidinho, a gente está falando, hoje é dia 5, né? Aquele Flamengo e Palmeiras foi que dia? Não, exato. Não vai ter campeão brasileiro. Foi 2 ou 3 semanas atrás. 2 semanas atrás. Teria que ocorrer. Na segunda-feira já era o Flamengo decolando, Palmeiras... Exato, essa coisa muda. Muita água. E é bom lembrar, na data dessa disputa de nuances, tem muita água para passar. Eu não estou afirmando que isso vai acontecer, eu só estou tentando argumentar de como cada rodada é importante para o título do Campeonato Brasileiro e talvez para aumentar, não para resolver, quem vai ser a chance de quem vai ser campeão da Libertadores. Porque esse o jogo da Libertadores, é o jogo. É o jogo, é a rivalidade desde 2019, o Palmeiras ganhou a disputa entre eles, está entalado na garganta do flamenguista. Se o Palmeiras ganhar 2 vezes, ninguém vai dizer que o Flamengo é um grande time de 5 anos para cá, 6 anos para cá, tem a disputa do brasileiro. Então, estão muitas coisas ali ligadas que talvez devessem fazer com que o jogador, como o Plata, e aí eu não estou querendo criar um vilão, porque foi um lance sem querer, foi um lance de desatenção. Não foi um lance assim, que um jogador como o Plata talvez tem que evitável, pensar né? Em campo. Evitável. Completamente evitável. Evitável, essa é a questão. Mas você não quer, mas já está pintado o vilão, Vitor. Deixa eu te contar. Você não quer pintar, mas já está pintado o vilão. Já está pintado o vilão. Assim, tem uma semana eles estão disputando 2 títulos, né? Sim. Então vai ter nos 2 títulos tem o Cruzeiro, que não deve ser descartado, tá? Não deve ser descartado. Nesse momento não dá. Mas a gente está falando de uma corrida que você enxerga Flamengo e Palmeiras nela. E o Cruzeiro ainda precisa se aproximar mais. Mas um resultado como hoje... O Cruzeiro é a final da Libertadores. É isso. E um resultado como esse aproxima, né? Sim. O Cruzeiro vence o jogo, então tira 2 pontos. Né? O Flamengo ficou só... O Flamengo se complicou aqui. Tremendamente o Cruzeiro está se colocando... Ele não sai dali, ele continua ali. Sim, ao que tudo indica nesse momento, né, você vai ter uma disputa desses 2 títulos na Libertadores, óbvio, que é final,
e no Brasileirão também, Palmeiras e Flamengo. Alguém vai ficar com o título, e aí vai entender qual é o maior título dentro de cada retórica. A Libertadores é um título internacional, com uma quantidade menor de jogos, com mais jogos com caráter de mata-mata. O brasileiro de regularidade. Então, não podemos esquecer que o Flamengo deu uma atenção muito especial ao Campeonato Brasileiro desde o início. E isso ficou muito claro. Não, ficou quase escrito na parede. É o ano de brigar pelo brasileiro. E é um acerto, independentemente do que vá acontecer até o final da temporada. Eu acho que porque se não é isso, tá vendo, não devia. O Flamengo está na final da Libertadores, dando toda a atenção do mundo ao Campeonato Brasileiro, o Flamengo está na final da Libertadores. Isso, para mim, já consolida um acerto da direção do Flamengo, que não era um acerto, mas que não foi um acerto da direção anterior. Porque não houve um campeonato brasileiro destes recentes, vencidos pelos times que venceram. Botafogo, Palmeiras, Atlético. Por Palmeiras, por Atlético. Não houve um campeonato em que o Flamengo tenha levado tão a sério o brasileiro como levou nessa temporada. E acho que o peso do erro do Plata hoje vai ser maior por isso que eu estou frisando desde o início o contexto que se dá. Mas você acha que isso pode mexer com o futuro próximo do país? Ele está fora do próximo jogo contra o Santos. E ele está fora da final da Libertadores. Ele está fora da final da Libertadores. Pegar pela jurisprudência, ele vai ser multado, né? Porque o Alacinha foi. Quem está escorregando, quem está repetindo, quem está pegando, vai ser multado porque vão buscar um vilão naquele momento, como buscaram para mim o Alacinha. Agora, para o futuro próximo, o que impacta para mim? No futuro próximo é a briga de brasileiro, não é o desempenho do Plata. Você não está com o Plata e falar onde é que foi semana passada. Foi injusto? Me parece que sim. Hoje foi o quê? Foi desatenção? Foi falta de concentração? Eu acho que o da semana passada é 50 vezes maior do que esse. Então, assim, sabe, eu acho que tem tudo isso. Agora, para mim, isso não é lance jamais para multar o jogador. Eu entendo que... Mas, Jean, a multa ela sempre é técnica? Não. Ela tem nuance de pressão externa também naquele momento. Então, mas vamos entender. A gente está pegando um histórico, Pedro, eu vou passar para você. A gente está pegando um histórico do Plata aqui de 3 expulsões. Mas eu não estou pedindo multa, hein? Sim, perfeito. Uma expulsão do Plata, ela foi revista e foi anulada. Um escárnio, aquela expulsão do Plata. É indiscutível. Né? A outra, a expulsão recente, já tem gente que acha que valeu, é super discutível e foi mais, a gente discutiu aqui. Sobre o critério da regra? Concordo que é discutível. Super mas foi muito pior do que essa. Não, tudo bem, eu entendi. O teu ponto é que, inclusive, faltou malandragem ali pra ele e tal. Ok, perfeito. Mas também... Agora, a única realmente expulsão, que não tem discussão, é essa. Eu discordo da expulsão da Libertadores. Eu também. Mas eu entendo que o Birner tá falando que, pra mim, assim, se você concorda com a expulsão da Libertadores, ou se você acha que beleza a expulsão da Libertadores, e acho que a gente já discutiu muito isso. Ela é muito mais passível de uma multa, porque é uma estupidez, é uma imbecilidade. Uma reação não do que a de hoje. É isso, do que a de hoje, que o cara vai lá e ele tenta pôr... Aí você pode falar, é desconcentração, não tá ligado, por isso que eu falo que, mas a de hoje eu acho que não é passível de multa. Técnica e fria. O Plata, a meu ver, saiu absolutamente absolvido de Avejaneda semana passada pela diretoria e hoje ele sai absolutamente condenado. Então, por isso que não é uma questão, talvez, da nossa visão fria e técnica. Hoje o Plata sai como vilão. Semana passada, para a diretoria, para o clube, para a torcida, ele saiu como injustiçado. Ainda que a gente debata se tinha que ter feito, que foi aquele debate todo do pós-jogo, né? Acho que o Calça e o Birner falavam que não tinha que ter vacilado, foi juvenil e tudo mais. A gente falando que, olha, mas também tem o erro da arbitragem. Então, é porque a visão não é fria. Você perguntou o que pode ser do futuro do futuro imediato. Agora, e aí? Ele perde uma condição, às vezes, de poder dar uma sequência como titular. Acho que ele vai tomar a bela. O Felipe Luiz vai repensar, vai falar, pô... Mas aí o Plata também, o Plata que vinha antes da expulsão de hoje, de um elenco que não tem o Pedro. Isso. E do que o Plata foi treinado para fazer contra o Racing também, não sei aí qual é a escolha. Eu vou punir ele aqui, vou punir o time também? Exatamente. Não, vou punir ele para colocar o Juninho. E é bom lembrar. Vai pôr o Bruno Henrique. É uma escolha de Sofia vai ser jogado num mês que você não pode vacilar hoje, se ele tiver algum problema com a expulsão de hoje, é porque ele carregou da Libertadores. Entendeu? Ele trouxe da Libertadores. Porque aí é um lance que ele era para ser expulso, mas ele está numa disputa ali, que é lateral, ele estica a perna até sem medir as consequências, assim, não é um lance frontal. Você pode falar, não tomou cuidado, mas não foi... Mas aqui é um cara que está combatendo. É um pouco diferente. Então, assim, levar toda a culpa aqui é porque ele trouxe
o que ele fez na Libertadores. Ali ele errou feio. E aqui, um vacilo, assim, de uma disputa. E que pode acontecer com qualquer jogador. Jogadores que estão dedicados a defender também, mesmo não sendo sua missão, a sua primeira missão no jogo. Então não vejo... Vamos ver como o Flamengo vai lidar com isso. Sim. Mas a questão bem objetiva é que o Palmeiras joga amanhã sabendo exatamente qual é o tamanho da vitória. Se ele perde o jogo para o Santos, continua na liderança, com o mesmo número de pontos. Para o Flamengo seria o ideal para continuar. Eu acredito, não sei se o Palmeiras vai ganhar. Acho muito difícil. Que o resultado de hoje ajuda o Abel a levar para o grupo de jogadores como levar uma final. Uma final. Pô, exatamente. Até porque ele poupou todo mundo contra o Juventude, também jogou com os reservas. Ele está no mata-mata desde já. Mas mas você foi bem agora. Eu acho que realmente eles vendo o jogo agora, olhando a oportunidade foi olhando o adversário. Como é que você lida com ela? Já tá, que hoje entrou na zona do rebaixamento. A pressão tá grande. Você acha que o Vojvoda ficou feliz? E um detalhe. A chance do Palmeiras amanhã é uma coisa que o Palmeiras não costuma... Pode até não ganhar amanhã, mas não costuma perdoar. É a segunda chance. Porque depois da classificação na Libertadores, teve o jogo do sábado em que o Flamengo perde do Fortaleza e o Palmeiras tem que pegar com o seu time arrebentado. O Cruzeiro. Que é forte, que se treinou a semana inteira, que não está em crise, que está na situação confortável, que tem time para competir com qualquer equipe, mesmo que não seja melhor que Palmeiras e Flamengo no papel. Agora é o Santos que precisa pontuar, que há algum tempo tem sido freguês do Palmeiras nos grandes momentos, que é bem inferior. Ou seja, é a segunda chance que o Flamengo dá pro Palmeiras. E nessa, com o Palmeiras descansado. Sem dúvida. E acho que, só que, por outro lado, o Palmeiras não pode bobear, porque me parece... E por isso que eu acho que o campeonato... Né? Você falava da Libertadores, tá? Eu acho que ele não vai estar decidido ainda na Libertadores. Eu não consigo nem cravar que o Palmeiras vence amanhã. Exatamente. Mas é favorito. E digo mais. É muito favorito. Muito mais do que o Flamengo era contra o São Paulo. Ele é muito mais do que o Flamengo contra o São Paulo. Mas acho fora de casa. Você entrar com Mirassol fora de casa. E depois tem o Palmeiras, tem o Santos na Vila, que esse eu acho que é um jogo de alto risco para o Palmeiras. Porque aí vai bem desfalcado. Vai muito desfalcado. Assim como o Flamengo vai desfalcado diante do Sport fora de casa, mas é o Sport. E aí eu acho que é uma situação diferente. Por isso que eu não cravo nenhuma encaminhada e nenhuma liderança perto da final. A gente vai ver o Felipe Luiz, só assim, né? O Flamengo empata com o São Paulo e amanhã o Palmeiras tem a chance de abrir 3 pontos, porque, obviamente, o Santos é um adversário muito mais frágil, né, em relação ao Palmeiras do que o São Paulo em relação ao Flamengo. Aí, no final de semana, a situação meio que se inverte, né? Isso. Aí é a vez do Flamengo receber o Santos, esse adversário fragilizado, e o Palmeiras vai ter um confronto de G4 ali contra o Mirassol, que... Para quem o Flamengo perdeu no primeiro turno. Se a gente pensar hoje... E o Palmeiras não venceu no Allianz. Se a gente pensar nesses adversários Santos, São Paulo e Mirassol, né? O Mirassol é o adversário mais... Hoje, a tabela diz isso, né? É o mais difícil. A tabela e o futebol dizem que o Mirassol é o mais difícil de todos.